Alegremente, como sempre, a gente saúda todos vocês, amados irmãos e irmãs, povo de Deus, ouvintes desse canal, povo que gosta de ouvir e meditar na palavra de Deus. E é com alegria que mais uma vez aqui estamos, fazendo esse convite para todos vocês que nos ouvem através deste canal. A ciência da comunicação é uma criação de Deus. Não existe outro criador, só existe um. Então a ciência da comunicação também é determinada por Deus, foi criada por Deus para que também a sua palavra seja expandida para todos os povos, línguas e nações com mais facilidade, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe os canais de comunicações, que Deus abençoe todos os ouvintes que nos escutam através deste veículo de comunicação. A paz de nosso Criador esteja com todos vocês e com todos nós, hoje e sempre. Vamos orar e depois da oração a gente faz a leitura com a meditação do nosso Criador, do nosso Pai eterno, que criou todas as coisas e que nos deu o Salvador, seu Filho amado, o Messias, o seu ungido, que veio ao mundo e a palavra de Deus se fez carne nele e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria, para que todos os que creem nessa palavra e obedecem sejam salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Deus Criador, Deus Altíssimo. Então vamos orar e dizer: Senhor, nosso Pai Celestial, Pai Santo que estás no céu, santificado seja o seu nome, Pai. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. Senhor, nós te pedimos em nome de teu Filho amado, que misericordioso como o Senhor é, gracioso como o Senhor perdoe nossas ofensas, e muito obrigado pela salvação que o Senhor nos deu através do seu Filho, que o Senhor nos enviou ao mundo com a sua palavra e que atuou também como Cordeiro seu, que através do sacrifício na cruz salva o seu povo, com autorização sua, Deus. Pai Santo, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, que o Senhor nos constituiu, nós tudo te pedimos e nós tudo te agradecemos. Se faz conosco com Deus, se faz conosco, ó Deus, através desse veículo de comunicação, na leitura da palavra, e todos aqueles que nos ouvem, o Senhor abençoe, dando o entendimento de sua palavra e dando-nos a nós também, que estamos aqui lendo e meditando, o entendimento, para que no abrir e falar de nossa boca não saia nada de nós como seres humanos como por conta própria, mas tudo que a gente falar, a gente seja usado como instrumento seu. Pai Santo que está no céu, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos concede. Em nome de teu Filho amado, o Jesus Cristo, o Messias, o teu ungido que o Senhor nos enviou, para a honra e glória do seu nome e para a melhoria do seu povo. Amém. Irmãos, o texto que a gente vai ler e meditar está escrito em uma epístola que o apóstolo Paulo, quando aqui na terra estava, grande servo de Deus, escreveu aos Romanos. Romanos capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 27. Vamos dar o início a essa leitura da palavra de Deus, que através do servo de Deus foi escrito aos romanos e até os dias de hoje, com a permissão de Deus, se encontra registrado nas santas e sagradas escrituras para o crescimento da graça de Deus e do conhecimento do povo de Deus
através da misericórdia do Senhor, Senhor dos Senhores, que está no mais alto e sublime trono, nos deu o seu Santo Espírito, para a gente entender a palavra do Filho de Deus que veio ao mundo e trouxe essa palavra para a gente, os que creem e obedecem, serem salvos. Assim nos diz a palavra do Senhor. Título da leitura: a idolatria e depravação dos homens. Está escrito em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 27. E diz assim: a ira do Criador se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que do Criador se pode conhecer e é manifesto entre eles, porque Deus, o Criador de todas as coisas, lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis do Senhor nosso Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecido o Criador, não o glorificaram como Deus e Criador de todas as coisas. Não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios por conta própria, tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus Criador incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus, o Criador, entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, no lugar de servir o Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus, o Criador e Pai, às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em suas sensualidades, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. Palavra de Deus, muito sincera, 100% verdadeira, nos deixa claro que a humanidade sempre nasceu com a tendência tendenciosa, a humanidade que Deus criou, mas desde lá do pecado do Jardim do Éden, quando o ser humano, o primeiro homem, desobedece a Deus, que tem essa tendência no primeiro nascimento da carne e do sangue, de trazer contrariedades às coisas de Deus. O texto aqui, o apóstolo Paulo, quando aqui estava na terra, foi ungido pelo Espírito Santo, dado-lhe uma grande sabedoria. Paulo recebeu de Deus essa sabedoria para escrever várias epístolas. E aqui ele escrevendo aos Romanos,
ele explica a tamanha ingratidão do ser humano para com o seu Criador. Deus criou todas as coisas, criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, para adorar a Ele, para adorar o Criador. E desde lá do Jardim do Éden que esse ser humano vem dando desgosto a Deus, vem fazendo contrariedades a Deus, na sua tendência pecaminosa do primeiro nascimento, segundo a carne e o sangue, herdada lá de Adão e Eva, quando pecou e desobedeceu a Deus. Toda a humanidade morreu em Adão, se distanciando do Criador. Morreu no sentido físico, e para nascer de novo e tomar uma vida nova e voltar a ser agradável a Deus, tem que nascer de novo. Pois aqui Paulo escreve aos Romanos que os homens acham melhor, segundo a sua inclinação, querendo ser sábio por conta própria, sem orar, sem pedir a Deus a sabedoria, mas eles são culpados sim, porque eles veem Deus através da natureza. Deus que criou todas as coisas, criou o próprio ser humano, o mar, o sol, o ar que respiramos, tudo de bom Deus criou. E o homem prefere trocar a mentira, substituir a verdade pela mentira. Trocar a verdade e ficar com a mentira. Pobre homem. Porque deixa de adorar a Deus, o Criador, o Deus Supremo que está no mais alto sublime trono, Deus escrito com D maiúsculo, que é o verdadeiro Deus vivo, Criador do céu e da terra. Eles deixam de adorar para adorar a criatura e fazem imagens de quadrúpedes, de répteis, faz imagens de homens e de mulheres e fazem súplicas a essas coisas mortas, trocando a verdade, que é adorar somente ao Deus vivo, porque somente Deus ouve nossas petições, ouve nossas orações. Está falando com as obras mortas, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve. É uma loucura da parte do ser humano, é uma falta de sabedoria imensa. Porque só tem a sabedoria verdadeira os que se entregam a Deus e recebem de Deus o Espírito Santo, para entender que essas imagens de esculturas, feitas por mãos de homens, que não têm vida. O ser humano que recebeu vida tem um raciocínio, e eu não sei porquê. Ou a gente sabe que é falta de sabedoria recebida de Deus, eles acham melhor adorar a mentira do que dar crédito à verdade. E eles preferem se ajoelhar perante algo morto que não tem vida, feito de gesso, feito de barro, acompanhar em procissões as imagens de escultura, louvam as imagens de escultura que nada ouvem, deixa de louvar o Deus Criador, deixa de orar a Deus, deixa de louvar e glorificar o Criador, que é a verdade, para substituir a verdade pela mentira, adorando a criatura. Pregam mentiras em vez de pregar a verdade, que é a palavra de Deus, e se fundamentam em doutrinas e preceitos de homens que não é inspirado por Deus, quando pregam coisas contrárias até à palavra de Deus. Por isso a ira de Deus vem contra esses homens, e Deus permite até, já desde aquela época, Paulo explica aqui, que a natureza que Deus criou a ele, Deus permite que eles, assim, troquem também a natureza real e verdadeira, que é a natureza abençoada de Deus. O homem nasceu para ser homem, ser pai de família, mulher para ser mulher, sexo feminino para ser mãe de família.
Mas devido eles trocarem a verdade de Deus pela mentira, devido eles trocarem a verdadeira adoração, que é só o Senhor teu Deus adora e só a Ele presta cultos, a esse Deus vivo, que está no mais alto e sublime trono, que ouve realmente nossas orações, entra para teu quarto e ora que Deus escuta, mesmo em secreto e baixinho. Deus lê nossos pensamentos, o Criador, Ele sabe até a maneira como a gente foi formado dentro do ventre de nossa mãe. Ele assistiu a nossa formação dentro do ventre, os nossos ossos sendo desenvolvidos. Ele já sabia a nossa maneira de andar, Ele já sabe de tudo, por isso que é um Deus infinitamente sábio e poderoso. Existiu já desde o princípio, existe e vai existir sempre. Tudo aqui na terra passa, mas Deus e sua palavra permanecem eternamente. Por isso aqueles que crêem na verdade e obedecem à verdade, que é a palavra de Deus, vai ter vida eterna através do Cordeiro de Deus, através do Messias, do enviado por Deus, Jesus Cristo, que Deus assim nos concedeu. Seu Filho amado, para nos ensinar essa verdade, o apóstolo Paulo, aqui na terra ainda estava, quando cheio do Espírito Santo, escreve essa realidade. Que esses homens deixam de dar crédito à verdade para dar crédito à mentira. Deixa de adorar o verdadeiro Deus, o Criador, a quem devemos adorar a Ele somente, o Deus vivo, para adorar as coisas mortas, a criação, a criatura. Meus irmãos, e por isso que Deus permite que eles se desonrem entre si. Os homens deixam até a sua natureza, que Deus criou, o homem para sentir o amor pela mulher, e assim casar, e através dessa união conjugal. Eu não estou falando nem de uma união conjugal no papel, mas como Deus disse, através do amor de Deus, o homem conhecer a mulher, e a mulher deixar a casa dos seus pais, o homem também deixar a casa dos seus pais, e eles dois se unir em um só corpo, como Deus Criador assim criou e instituiu o santo matrimônio, o casamento verdadeiro, que é homem e mulher, para gerar filhos abençoados por Deus. Mas devido o ser humano deixar de dar crédito à verdade, que é o seu Pai Celestial, o seu Criador, adorar a Ele, orar a Ele, eles querem se ajoelhar perante as obras mortas feitas pelos próprios homens. Homens sem o Espírito Santo que deixam de adorar o Deus vivo para adorar uma obra morta feita pelo homem. Uma imagem de escultura que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala. São obras mortas. E para elas serem conduzidas em procissão é preciso que os próprios homens que receberam vida em Deus carreguem elas nas procissões. E lá vai uma multidão louvando e glorificando a mentira, que são as imagens de escultura, porque são obras mortas feitas por mãos de homens. Agora, adorar a Deus é a pura realidade, é a pura verdade. Como Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ninguém vem ao Pai a não ser através da obediência, do crer e obedecer a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a gente recebeu vida e vida em abundância em Jesus. E antes a gente recebeu vida, o oxigênio que a gente respira, mas através do pecado do homem lá no Jardim do Éden. O homem se afastou de Deus e morreu fisicamente. Mas Deus misericordioso envia a sua palavra salvadora e infinitamente poderosa para salvar. E essa palavra se faz carne no seu Filho amado, Jesus Cristo nosso Senhor, para que todos aqueles que ouçam e creiam sejam salvos. Saiam da morte para a vida, a morte que herdou na desobediência e na
herdade que recebeu de Adão e Eva, o primeiro casal que desobedeceu a Deus. Toda a humanidade pecou neles e também mortos físicos. Tivemos a morte física por causa da desobediência e o afastamento de Deus por causa da desobediência, por causa do pecado. Mas quem pode nos ligar, quem pode nos ressuscitar, tirar da morte para a vida? A própria palavra de Deus que criou o homem no jardim do Éden, é a própria palavra que se fez carne em Cristo Jesus e veio a esse mundo para salvar, e todos aqueles que ouvem e creem sai da morte para a vida, ressuscita e não será mais julgado, como Jesus disse: aquele que crê em mim não será mais julgado, já saiu da condenação, porque já saiu das trevas para a luz. Quem crê na palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus falou, e verdade já saiu das trevas para a luz, jamais andará em trevas, disse Jesus. Aquele que crê e me obedece jamais andará em trevas, mas sai das trevas para a luz, sai da morte para a vida, e vida eterna terá aqueles que creem e obedecem a palavra de Deus, porque tanto Deus é eterno como a sua própria palavra, que é o próprio Deus, é uma eternidade. Então, meus irmãos, o homem que não tem, que se afasta de Deus, que troca as verdades de Deus pela mentira, que deixa a adoração a Deus para adorar a criação, a criatura, esses recebem o justo castigo, a punição de Deus, desonra seus próprios corpos. O homem deixa de sentir o prazer pela mulher, esquece de ser pai de família, que foi uma missão que Deus deu ao homem masculino, pai de família, gerar filhos e formar famílias abençoadas por Deus. Mas essa família é abençoada, o casamento é abençoado, o único casamento instituído por Deus, homem e mulher. E mais aí, devido à desobediência do ser humano, Deus permite que desonre seus próprios corpos. O homem deixa a sua natureza abençoada que ele recebeu de Deus, de sentir o amor pela mulher, e vai se sentir prazer pelo próprio homem. Isto é abominável diante de Deus. Do mesmo jeito as mulheres, por desobediência à palavra de Deus, por deixarem de dar crédito à verdade, para dar crédito à mentira, as mulheres também deixaram a sua natureza, a bênção que recebeu de Deus, de mulher ser mãe de família, porque a mulher Deus criou para ela amar o ser humano masculino e juntos se unirem numa só carne e formar o casamento. O casamento só é real e verdadeiro se for da parte de Deus, que é homem e mulher, para gerar filhos e esses filhos serem educados segundo os ensinamentos da palavra de Deus, pelo pai e pela mãe. Então, é o que o apóstolo Paulo diz, que essa punição a humanidade já recebeu, porque não tem desculpas para o ser humano. O ser humano sabe que existe o Criador. O ser humano sabe quando olha para o mar, quando olha para o sol, quando olha para o claro do dia, quando olha para a noite para descansar, quando ele olha para toda a natureza que foi criada por Deus, e quando ele olha para ele como ser humano que foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então não tem desculpa para o ser humano, para ele deixar, trocar a verdade de Deus, abandonar o Deus que criou, para dar crédito à mentira, seduzido pelo príncipe da mentira, que vive nesse mundo cogitando nas coisas da carne, porque ele não cogita nas coisas de Deus, mas cogita nas coisas dos homens, nas obras pecaminosas, seduzindo o homem para ser contrário a Deus. O adversário de Deus, o diabo, que é mentiroso e homicida desde o princípio. Quem falou isso? A própria palavra de Deus que se fez carne em Cristo. Diz que o diabo ele é mentiroso e homicida desde o princípio. E é uma grande verdade
o que Jesus falou a respeito de seu adversário e do adversário de nossas almas. A gente diz até adversários de Deus, mas ele é submisso a Deus. É um adversário que só vai até onde Deus permite. Então, seres humanos, homens e mulheres, criaturas de Deus, podem ser filhos de Deus no momento que vocês votarem e creem e obedecer a palavra de Deus. Deus dá ordem ao adversário para ele se retirar e ele se retira. Porque ele crê em Deus que estremece. Mesmo ele conhecendo todas as escrituras, mas ele tem uma inclinação mentirosa de não dar crédito à verdade que é a palavra de Deus. Eu estou me referindo ao adversário de Deus, ao diabo, que foi derrubado lá de cima da glória por ter se rebelado contra Deus e querer ser mais do que Deus sem ser. Além de Deus, nunca houve nem vai haver um Deus acima do nosso Deus. Ele está no mais alto e sublime trono que ele criou. Ele tem soberania. Todas as coisas ele criou para que sejam submissos a ele. E para ele governar como ele quer, do jeito que quer. Assim criou Deus todas as coisas e assim é o Deus, o Todo-Poderoso, digno de toda honra, toda glória, de toda adoração, o único. Então por isso a gente tem que pedir a Deus, em nome do Filho amado, que ele nos constituiu como Salvador, Jesus Cristo. Nós temos que agradecer a Deus em nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. Ele está vivo, ele escuta nossas orações, porque ele é nosso Pai. E Jesus nos ensinou a gente orar a ele e chamar ele de Pai. Até mais aproximado usou a palavra Abba. Abba é algo que significa pai de verdade, porque antigamente os escravos chamavam os patrões somente de pai, mas os filhos legítimos dos patrões chamavam ele Abba. Só quem tinha direito de chamar Abba, que significa pai, eram os filhos legítimos. E o Senhor Jesus, o Filho de Deus, através de seu sacrifício na cruz, que não por obras maldosas praticadas por ele, porque Jesus só fez o bem, Jesus não praticou mal algum, Jesus não praticou pecado. Jesus, o Filho de Deus, veio 100% limpo e voltou para a glória limpo. Por obras praticadas por ele, ele não praticou nada mal, só o bem. Mas assumiu as iniquidades daqueles que se arrependem e pagou um preço na cruz pelos nossos erros daqueles que se arrependem para viver uma vida santa e sagrada ao nosso Pai Celestial. E nos deu esse acesso da gente chamar Abba. Nós temos esse direito de chamar o nosso Pai Celestial. E quando Ele nos ensina a orar, Ele diz, quando orares, dizeis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Tudo que a gente pedir ao nosso Pai Celestial que está no céu, assim nos ensinou Jesus. E em nome de Jesus, do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que através de seu sacrifício na cruz, o seu sangue nos purifica de todo o pecado, nos purifica a saber, todos aqueles que creem e obedecem à palavra de Deus, volta a se reconciliar com Deus e passa a ser filhos de verdade com o direito de chamar Abba, Pai legítimo que está no céu, e orar a Ele, a esse Deus vivo, pedir perdão de nossas ofensas, que Ele é misericordioso para que, quando a gente se arrepende, peça o perdão e Ele perdoa em nome de Jesus. Ele faz tudo em nome de Jesus. Esse é o Pai legítimo que a gente tem no céu, vivo mais do que nós, que foi quem nos deu vida. Vida tanto a vida física, como a vida em abundância, a salvação através de Cristo.
Deus abençoe meus amados irmãos, ouvintes desse canal. Deus abençoe famílias, que Deus abençoe hoje e eternamente em nome de Jesus. Amém.